Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Instituto Antítese. Queremos nessa oportunidade aqui trazer um complemento importantíssimo do vídeo anterior, que será a cosmovisão, uma eminência ou a eminência conceitual, certo? Então, para tanto, queremos nos basear em dois livros fundamentais acerca do conceito de cosmovisão. Trataremos, no primeiro momento, a gênese da cosmovisão, no sentido histórico e filosófico, dado que o conceito nasce no seio da filosofia moderna. E, no segundo momento, nós queremos trazer o tratamento da importância do conceito para o interior do cristianismo ocidental. Ok, senhores? Então, queremos aqui trazer essa rápida exposição por sua necessidade própria. A cosmovisão, apesar de já ser um conceito do século XVIII, em ascendência dentro da filosofia, pelo menos, aqui no Brasil, ele é utilizado ainda de forma muitíssimo evasiva. Assim como o autor do livro que iremos tratar aqui, ele já mostra esse fenômeno de que esse conceito, ele teve, por ter uma ampla mobilidade cultural, ele foi muitíssimo esvaziado, despojado do seu sentido mais original e contundente, certo? Então queremos ler aqui a citação desse livro aqui, Cosmovisão, a história de um conceito, do David Nagel, e que, no meu entender, quando concluí a leitura desse livro, eu percebi que, de fato, não só porque o livro ele possui informações sobre isso, mas pelo peso gigantesco de sua abrangência, consistência e riqueza. Então constitui a melhor obra sobre o assunto, a melhor obra nos aspectos mais importantes, sobretudo no aspecto filosófico, porque ele vai tratar inclusive a relação do termo com a filosofia reformacional. Então ele vai trabalhar esse conceito tanto do ponto de vista da filosofia moderna e, portanto, não cristã, como do ponto de vista da própria filosofia reformacional. Então é um livro assim que é de fato completo, né? É um mapa genético, arqueológico e significativo do conceito de cosmovisão. Por que esse conceito é tão importante? Eu irei aqui esclarecer no decorrer do vídeo e baseado nas próprias citações, certo? Então esse livro é um livro muito importante. E eu estou convencido de que não é possível falar de cosmovisão em seu ápice significativo sem ter lido esse livro aqui. Então eu sugeriria um silêncio por parte daqueles que são muito apressados, né, a lidar com certos conceitos que foram meramente popularizados. E a popularidade é sempre perigosa porque ela tende a, digamos, fabricar clichês sociais sem qualquer peso no mundo real, não é isso? E a outra obra que a gente vai também nos basear aqui, dado que é um breve olhar, é essa obra aqui do James O, o escocês James O, A Visão Cristã de Deus e do Mundo, certo? Que é a principal obra desse autor, se não me falha a memória, e que vai tratar também aqui do conceito de cosmovisão. Deixarei na descrição do vídeo mais duas indicações, serão 4 indicações, ao meu ver, fundamentais sobre o assunto da cosmovisão cristã e a sua influência determinante para as áreas do conhecimento no geral, certo? Então queremos aqui ler já prontamente a citação que eu escolhi, certo? A citação aqui do Abraham Kuyper, certo? Ou Kuyper, a pronúncia holandesa, nos diz assim, na página 33. O pensamento de O, no tocante a isso, que encontra eco em Abraham Kuyper, um pouco mais tarde merece ser detalhado. Que é a citação direta agora do Kuyper, né?
nos diz: a oposição que o cristianismo encontra não está mais confinada a doutrinas especiais ou pontos de suposto conflito com as ciências naturais, mas se estende ao modo inteiro de conceber o mundo e o lugar do homem nele, ao modo de conceber o sistema total das coisas naturais e morais, do qual fazemos parte. Não se trata mais de uma oposição acerca de detalhes, mas de princípios. Essa atuação requer idêntica extensão da linha de defesa. É a visão cristã das coisas em geral que é atacada, e é por uma exposição em defesa da visão cristã das coisas como um todo que o ataque poderá se tornar mais bem sucedido. Ok? Essa citação aqui é lapidar e indelével, eu diria, do Cowper, nos mostra exatamente o lugar, a localização, a situação histórico-intelectual do conceito de cosmovisão. Ou seja, a cosmovisão, nesse contexto aqui, é mais, eu diria, permeado por uma ressignificação cristã, vai mostrar exatamente de que o conceito de cosmovisão ele é todo abrangente para que nós possamos entender, inclusive, eu diria, um mapa, certo, das concorrentes cosmovisões. Então, deixe-me aqui elencar os elementos essenciais da cosmovisão rapidamente. Então, toda cosmovisão, no sentido cristão, de sua definição, certo? Ela possui 3 elementos fundacionais: Deus, o homem e o cosmos, ou a realidade. Okay? Então, a cosmovisão aponta para isso. E se nós formos diretamente para uma justificação bíblica, nós vemos que, de fato, nas escrituras judaico-cristãs do Velho e Novo Testamento, esses elementos fundacionais já se mostram presentes e dominantes. No texto do Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, por exemplo, diz-nos a palavra de Deus: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E, continuando a narrativa da criação, também o texto apontará para a criação do primeiro homem. Então, nós estamos completamente embasados, consistentes e amparados na razão bíblica ao afirmar que a cosmovisão ela encontra a sua expressão mais eminente no cristianismo, mais importante e decisiva no cristianismo, porque o cristianismo apontará os elementos fundacionais para uma cosmovisão pronta, para uma cosmovisão efetiva, para uma cosmovisão enquanto de fato um olhar, eu diria, dos conjuntos fundamentais de crenças para uma leitura todo abrangente da realidade. Então a cosmovisão seria exatamente esse tipo de, digamos, montanha, certo? Gigantesca, intelectual. Então não é realmente um mero conceito acadêmico, certo? E nós queremos também agora, ao oferecer essa primeira parte aqui, né, mostrar como a cosmovisão ela tem o seu nascedouro contextual na própria filosofia moderna e a sua devida distinção aqui do que foi dito até agora acerca do conceito, ok? Porque esse conceito, ele inicialmente foi acusado de trazer para o cristianismo implicações do pensamento moderno, o que, num primeiro momento, essa preocupação de fato ela é legítima, não é isso? Mas que no decorrer do tempo ela foi sendo totalmente vencida porque o conceito ele foi contextualizado para a própria cosmovisão cristã. Okay? Então, se o cristianismo é uma cosmovisão, obviamente o cristianismo de maneira totalmente autônoma, certo? Ele já possui um conceito de cosmovisão. Ele possui o conceito ou um conceito próprio de cosmovisão. Não
necessitando de tomar emprestado qualquer elemento, digamos, extra-cristão, certo? Então vamos ler aqui a citação aqui acerca dessa gênese da cosmovisão na filosofia moderna, ok? Diz aqui, nesse livro, Visão Cristã de Deus do Mundo, James Orr, na página aqui de número 38, está escrito: posso dizer que a obra de Weltanschauung entrou consideravelmente no pensamento moderno através da influência de Kant, que extrai o que ele chama de Weltbegriff da segunda de suas ideias da razão pura, atribuindo a ela a função de conexão sistemática de todas as nossas experiências. É uma unidade do todo do mundo, certo? Weltbegriff significa exatamente conceitos de mundo, okay? Conceitos de mundo que convergem para uma totalidade, né? Uma totalidade unitária. Então nós vemos aqui no Kant a ideia de cosmovisão que possui, certo, meramente um significado contextual ao motivo último da própria filosofia kantiana, não é? Que é uma coisa distinta do cristianismo. O Kant ele queria mostrar uma outra coisa, ele estava dialogando, né, num outro contexto de debates, certo, que não com o contexto cristão, que eu não vou precisar aqui, mas que uma coisa importante a ser dita é o seguinte, que a ideia central no conceito de cosmovisão aqui, ou seja, kantiano, é de mundus sensibilis. Ou seja, o Kant, ao elaborar o conceito, ele olhava para o mundo sensível, né? Ou seja, a dialética do sujeito cognoscente versus o objeto, okay? Versus o objeto, né? Então, o subjetivismo cognitivo versus aí a empiria, né? Então, Weltanschauung, certo, que é o termo alemão, significa visão de mundo. Nesse sentido, aqui é kantiano, ok? Posteriormente, a visão de mundo, ou mundo e visão, ou no inglês worldview, ele vai receber o tratamento cristão, eu diria, mais elevado e, eu diria, abrangente, na obra do holandês Herman Doive, okay? A gente citou aqui a posição, né, do Kuyper, certo? A posição do Kuyper ao receber a influência do James Orr. E aqui nós iremos citar agora a posição do Herman Doive acerca do assunto, e que nos diz o seguinte, né? A citação aqui é do Jacob Klepvik, um holandês, né, aí da filosofia reformacional. Nos diz o seguinte: Doive não conclui que toda filosofia e toda teoria são necessariamente pré-condicionadas pela herança histórica e cultural de alguma cosmovisão. Em vez disso, conclui que a única e necessária pré-condição da filosofia e da teoria são as condições e compromissos últimos do coração, que caiu em pecado, o qual ou ainda está nessa condição, ou foi renascido e restaurado pelo Espírito de Deus. Assim, não existe nenhum pluralismo histórico de cosmovisões na base da filosofia e da teoria, mas apenas dois motivos base religiosos, em oposição antitética. Essa antítese religiosa, por exemplo, de homem convertido a Deus versus homem desviado de Deus, é decisiva para toda a vida e todo o pensamento. Então nós vemos aqui uma citação da posição doiverdiana, muitíssimo ambiciosa e de natureza todo abrangente, no que concerne a natureza, a relevância e os limites da influência da cosmovisão. Então a cosmovisão aqui aparece, eclode como uma coisa muitíssimo distinta, certo? Do Kant, enquanto que na filosofia moderna como um todo, você teria o acesso à cosmovisão através, certo, de uma formação filosófica, através de uma
leitura de obras filosóficas e assim por diante, né? Quer dizer, você precisaria ter o contato com a cultura filosófica para então decidir a favor de uma cosmovisão. Okay? Aqui no Doivern, o horizonte da influência da cosmovisão, ela aparece, ao meu ver, como uma ordem onipotente. Nós poderíamos falar aqui de uma ordem onipotente da cosmovisão, uma vez que o que determina a cosmovisão não é a influência histórico-cultural, nem a filosofia, certo? Ou o fazer teórico. Não se trata disso, mas se trata exatamente da ação direta do motivo básico religioso sobre o coração. Não é? Quer dizer, de forma externa, de forma inconsciente e a despeito de uma decisão cognitiva ou não da pessoa. Então, a cosmovisão, ela agiria exatamente nesse nível, não é? De distância e de intimidade com o homem. Ou seja, não é possível aderir, certo? Livremente ou abandonar uma cosmovisão. Então, nós vemos que é uma implicação muitíssimo interessante, porque ela, inclusive, alinha-se, não é? Com a tese que implica dos achados do motivo básico religioso, certo? Do Doivern, não é? Que é exatamente a crítica do dogma da autonomia do pensamento teórico. Então, essa cosmovisão influenciada, certo? Por um motivo básico religioso, ela própria encerra a vontade cognitiva dentro de uma antítese religiosa. Um exemplo muito simples e prático disso é o seguinte: note que um ateu ele é hostil ao cristianismo baseado exatamente no fato de que ele não é um cristão, ok? Um budista, ele é contrário à mentalidade cristã, à doutrina cristã, exatamente na proporção em que ele não é um cristão. Então parece assim uma obviedade, certo? Mas se você refletir com mais cuidado, com mais sensibilidade analítica, você vai ver que não existe um motivo teórico para isso. Esse é o ponto do Doivern. Mas que existe um motivo religioso. Existe um motivo religioso que domina exaustivamente a vontade e a consciência cognitiva do homem. Então, não há como você transitar livremente entre cosmovisões. Né? Não há como fazer isso, justamente porque todos conservam crenças últimas religiosas. Todo ser humano, de modo que nem mesmo o ateu está sem uma religião. Então, não é possível algo dessa natureza, certo? Então, eu acho que esse vídeo ficou bastante elucidativo acerca da importância da cosmovisão e mais ainda da cosmovisão cristã, não é? Enquanto uma reforma interna, certo? Do conceito com implicações externas distintas, né? Então, não é possível nós olharmos para o conceito de cosmovisão e alegar que ele é um conceito importado, certo? Da filosofia moderna, de uma religião não cristã, para o interior do cristianismo, porque isso já foi tratado e devidamente solucionado, ok? Então, cosmovisão cristã, ela é vital para nós entendermos que o motivo último da antítese anticristã não é apenas por conta da Bíblia, da moral, da cultura, da ideia de ciência e etc. Não. O motivo que justifica a antítese anticristã em sua finalidade é um motivo básico religioso. Um motivo básico religioso é quem distancia absolutamente um budista, um hinduísta, um espírita, um marxista do cristianismo. Ele é um mero, digamos, instrumento, certo? Útil à sua própria religião. Por mais que o conceito de religião, obviamente, eu tenho ciência disso, foi despojado, redefinido, reavaliado e quase que totalmente, eu diria, rebaixado a uma mera influência, no máximo subjetiva.
não é? Em nossos dias. E claro que de uma maneira muitíssimo inconsistente, porque nós vemos que no exterior da sociedade, quando se ataca qualquer outra religião, não é? Que não a cristã, ocorrem bastante reações e muitíssimo violentas, diga-se de passagem. Né? Então, assim, você vê o episódio atual, os irmãos estão cientes, nas Olimpíadas ali de Paris, onde se ataca, certo, ali a sacralidade daquele momento histórico de vital importância, né, para a tradição cristã, que foi a Santa Ceia, e que nós não vemos aí, certo, uma, digamos, né, uma resposta à altura, não é, nem retaliações agressivas, não é isso, e assim por diante, certo? Então, existe sim uma ambiguidade gigantesca acerca do conceito de religião, certo? Existe e é uma coisa muito patente àqueles que estão atentos aos movimentos da batalha das cosmovisões. Então, eu agradeço a atenção dos senhores a esse vídeo, espero que tenha sido de bastante importância, não é? E condução para um entendimento bíblico reformado do conceito de cosmovisão. Então, cosmovisão não é um mero construto, não é, da abstração filosófica, senão que a cosmovisão é antes um produto direto do motivo básico religioso. E, portanto, esse motivo básico religioso governa, inclusive, a própria filosofia, certo? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós iremos tratar de outros assuntos, obviamente, né? Nós chegamos aqui ao final da jornada inaugural sobre a direção intelectual cristã que o nosso canal ele possui em relação aos assuntos mais altos, certo? Da antítese cristã. Então, espero que os irmãos sejam sempre abençoados e caso queiram contribuir também, não é, com o nosso trabalho, nos ajudar, abaixo na descrição do vídeo nós temos lá a chave Pix, né, que contribuirá então com o nosso trabalho, e deixarei também a bibliografia básica para os irmãos aí serem edificados e então tomarem consciência desse problema da cosmovisão, que, a despeito de qualquer coisa, é um assunto de altíssima complexidade intelectual, não é? Porque tratam justamente da natureza, da influência e da condição última, na realidade, do motivo básico religioso, numa leitura filosófica puramente doiverdiana, né? E, portanto, reformacional, certo? Então, que Deus vos abençoe.